são apaixonantes. Mesmo quem diz não gostar, quando tem algum contato ou convivência com esses seres especiais, acaba por se render ao encantamento, ao charme e à personalidade do gato. Os gatos são excelentes companheiros, com a vantagem adicional de não precisarem de atenção integral. O gato se contenta em ficar ao seu lado, mesmo enquanto você está ocupado com outras coisas. Eles não necessitam de grandes espaços para viver, vivendo tranquilamente em um apartamento. O gato tem um instinto de caça muito forte. Normalmente não comem suas vítimas, preferindo brincar com elas ou mostrar para os donos. Os estudos comprovam que as pessoas que têm animais de estimação tendem a apresentar e demonstrar menos estresse quando comparadas com aquelas que não têm animais. Além disso, possuir um gato pode satisfazer um desejo de alimentar e cuidar de outro ser vivo. É importante lembrar também que os gatos são animais ótimos de convívio, sossegados, independentes, muito carinhosos e higiênicos. E quem falou com a gente sobre gatos foi a veterinária Kalinka Oliveira. Kalinka, por que ter um gato em casa? Então, as pessoas antigamente se dividiam muito em eu prefiro cão ou eu prefiro gato. Hoje está tendo digamos, uma tendência em ter mais gato do que cão, tá? Principalmente nas grandes cidades. Nos Estados Unidos o número de gatos já supera os cães. Isso porque é um animal, em termos, mais fácil de cuidar. Tá? Ele se adapta muito bem dentro de um apartamento, dentro de um pequeno espaço. Você não tem a necessidade de passear com ele 2 vezes por dia, descer, recolher fezes, urina, porque ele já usa, por natureza, na maioria das vezes ele usa a caixa de areia. A higienização da caixa de areia é mais prática do que você descer a escada ou ter um tempo, ter que ficar esperando o cachorro fazer xixi debaixo lá no prédio. Então isso tudo é mais conveniente. E o gato, ele tolera ficar mais tempo sozinho. Quando hoje, na rotina, as pessoas saem para trabalhar de manhã e voltam para ficar com o cachorro no final da tarde, à noite. E existem cães que são muito carentes e às vezes isso não supre a necessidade. Esse é o Cenoura, né? O Cenoura já está cansado já, né, Cenoura? E não supre a necessidade deles. E o gato, ele também sente muita carência. Muitas vezes ele fica bravo com o proprietário quando o proprietário chega e demorou muito. Né? Em vez dele brincar, ele fica fazendo firula, meio resistente, mas no final ele sempre cede, ele pede carinho, ele interage muito, mas ele tolera mais essa questão de ficar só, porque ele consegue brincar sozinho, ele consegue interagir com o meio, com os brinquedos dele, com o espaço. É mais independente, na verdade, Isso, né? Exatamente. E quais são os cuidados básicos que se deve ter com um gato? Primeiramente, desverminação, usar o vermífugo e vacinação, como para quem tem um cão. Depois, alimentação. Um gato também precisa de uma boa alimentação como um cão. No entanto, a alimentação pode, se não for adequada, trazer problemas sérios para os gatos. O gato, geralmente, quando vai ficar em um apartamento, ele é castrado. Tá? Porque isso deixa ele com um temperamento mais calmo, ele não tem aquela função reprodutiva, retira o órgão reprodutor, e isso não faz com que ele tenha o desejo de sair de dentro de casa, ou de dentro do apartamento, ir para a rua. E os gatos castrados, só fazendo um parênteses, eles vivem em média 15, 16 anos. E os não castrados vivem muito menos, porque eles saem à rua, nas brigas adquirem doenças, ou então eles são atropelados, vão na casa do vizinho e são envenenados, porque ainda existem pessoas que fazem isso. Então a castração, fechando parênteses, é sempre indicada, né? E quando o gato ele é castrado, principalmente o macho, ele tem uma predisposição a ter uma doença que obstrui o canal do xixi, a saída do xixi, a uretra. Tá? Se comer uma ração, aos pelos, se comer uma ração, às vezes, que não é adequadamente balanceada, ela pode fazer com que acumule mais sais, mais cristais na urina e cause um entupimento. E como o gato é um animal, às vezes, que não demonstra sinais de alteração, ele pode
ficar obstruído e quando você vê ele já está numa situação mais agravada. Já complicado. Só que se comer uma ração adequada, esse problema se exclui, praticamente. Tá? Kalinka, para a gente finalizar, muita gente não tem um gato com medo de doenças, né? Como toxoplasmose. Exatamente. Né? A toxoplasmose, existe um mito, na verdade, de que o gato é o causador da toxoplasmose. Primeiramente, o gato ele pode transmitir a toxoplasmose através das fezes. Um gato geralmente que caça, ou até lagartixa, passarinho, qualquer coisa, ele caça e ele vai ingerir dessa caça, se ele ingerir, porque normalmente ele mata e não ingere a caça, se ele vai ingerir e liberar os oocistos nas fezes. Esses oocistos nas fezes tem que esporular, para estar contaminante. Isso demora 48 horas. Então, se o seu gato caçou, e isso pode acontecer tipo 1 ou 2 vezes na vida do gato, se acontecer, e você ter contato com as fezes de 2 dias ou mais, e depois levar a mão à boca, a mão contaminada. Então, a probabilidade de adquirir um gato é muito pequena. A ingestão, ela é do oocisto contaminante, geralmente é na carne mal passada ou então em verduras e legumes que estão contaminados no ambiente. Tá? Tem uma colega veterinária que tem 5 gatos, desde criança convive com gatos na cama e foi testada para toxoplasmose, não tem toxoplasmose. Então, se a mulher está grávida, não precisa mandar o gato embora, doar o gato. Só precisa ter cuidados com a higiene, fazer a sorologia para saber se ela já teve contato ou não. A Organização Mundial de Saúde estima que 50% da população mundial já teve contato com a toxoplasmose. Isso é, já foi infectada, mas adquiriu anticorpos e não manifesta a doença. O problema da gestante é quando ela não teve contato e ela vai ter o contato durante os primeiros 3 meses de gestação. E aí isso pode causar problema para o feto. Caso ela já tenha sido contaminada anteriormente, é bem mais tranquilo. Então, o interessante da gestante é procurar o médico e se testar. Se ela não tem e ela tem gato, evitar limpar a caixa de areia, tá? E ter higiene natural com as mãos. Principalmente cuidado com verduras, legumes e carnes. E pelo? O pelo dele quanto à alergia? Alergia. Aqui o cenoura não tomou banho hoje para vir. O tempo também não está muito favorável. A gente gosta de quando o tempo está quente, dá banho e tal. Até porque gatos não gostam muito de banho, Isso. Né? Mas o que causa a alergia é o ácaro que se deposita no pelo. Ele é como um urso de pelúcia, como um tapete ou uma cortina para o alérgico. Então, os médicos recomendam, não tenham, né? Então, para um alérgico, com certeza é mais difícil ter. Eu tinha muita alergia no início, quando eu adquiri o gato. Ele está na fase de troca de pelo. Então, mas se você der banho no gato e acostumar ele a isso desde pequeno, fazer a higienização, ele não vai acumular tanto ácaro e não vai desenvolver alergia. Tá? Então esse o inconveniente. Esses cuidados básicos. Isso. Então. Tá certo, Kalinka. Muito obrigada pela sua participação mais uma vez aqui no nosso programa. Obrigada. Seus contatos, por favor. Nós atendemos na clínica Cão e Gato. Ela fica no Jardim Liberdade. O telefone é 9951-6289 ou 3228-6389.